Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Determine o conjunto verdade das seguintes inequações. Letra A, x² menos 5x mais 6 maior do que zero. Para resolver inequações, fazemos o estudo de sinais da função, como vimos na aula anterior. Para fazer esse estudo, precisamos saber quais os valores de x para os quais a expressão é nula, ou seja, quando x² menos 5x mais 6 vai ser igual a zero. Utilizamos a fórmula de Bhaskara que já falamos anteriormente. O delta é b² menos 4ac. Então, vai ficar menos 5ao², que é o b, ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 6, que é o c. Menos 5 elevado ao quadrado dá 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá menos 24. Então, o delta é 25 menos 24, que é igual a 1. O x, pela fórmula de Bhaskara, é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 5, que é o b, mais ou menos raiz quadrada de 1, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 5 dá 5, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1. E 2 vezes 1 dá 2. Então, teremos duas raízes. X' é igual a 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. 6 sobre 2 dá 3. A primeira raiz. A segunda raiz é 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 dá 4. 4 sobre 2 dá 2. A função se anula quando x é igual a 2 e x igual a 3. Como o termo quadrático é positivo, trata-se de uma parábola côncava para cima. Então, a função é positiva para x menor do que 2, negativa para x entre 2 e 3 e positiva para x maior do que 3. Como queremos os valores de x para os quais x² menos 5x mais 6 é maior do que zero, a solução da inequação é o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor que 2 ou x é maior que 3. Observe que os valores de x, 2 e 3 não fazem parte da solução, porque queremos apenas os que são maiores do que zero, não tem o igual aí na expressão. Letra B, x² mais x menos 12 menor ou igual a zero. Como na letra anterior, vamos estudar o sinal da função. Para isto, precisamos determinar quais são as raízes, ou seja, os valores de x para os quais a função é nula, quando x² mais x menos 12 é igual a zero. O delta é b² menos 4ac. Então, é 1 elevado ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes menos 12, que é o c. 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes menos 12, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 12, 48. Então, o delta é 1 mais 48, que é igual a 49. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 1, que é o b, mais ou menos raiz de 49, que é o delta, sobre 2 vezes 1, que é o a. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, e 2 vezes 1 dá 2. Então, teremos duas raízes, x' igual a menos 1 mais 7 sobre 2. Menos 1 mais 7 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a primeira raiz é 3. X duas linhas vai ser menos 1, menos 7 sobre 2. Menos 1 menos 7 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. A função se anula quando x é igual a menos 4 e x igual a 3. Como o termo quadrático é positivo, a parábola é côncava para cima. Então, a função é positiva para x menor que menos 4, negativa para x entre menos 4 e 3 e positiva para x maior do que 3. Como queremos os valores de x para os quais x² menos x menos 12 menor ou igual a zero, a solução da inequação é o conjunto V, x pertence aos reais, tal que menos 4 menor ou igual a x
menor ou igual a 3, a parte negativa da função. Observe que menos 4 e 3 também fazem parte da solução, porque temos o igual na desigualdade ali, é menor e igual. Então, está incluída as raízes também. Letra C, menos x ao quadrado mais 8x menos 15 menor do que zero. Vamos calcular as raízes. Menos x ao quadrado mais 8x menos 15 vai ser igual a zero. O delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 8 elevado ao quadrado, que é o b, menos 4, vezes menos 1, agora o a vale menos 1, vezes menos 15, que é o c. 8 elevado ao quadrado dá 64. Nós temos aí 4 vezes 1 dá 4, vezes 15 dá 60. E temos menos vezes menos dá mais, vezes menos dá menos. Então, é menos 60 o resultado. O delta é 64 menos 60, que é igual a 4. O x vai ser menos b, que é menos 8, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então, fica menos 8 mais ou menos. Raiz quadrada de 4 é 2. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser menos 8 mais 2 sobre menos 2. Menos 8 mais 2 dá menos 6 sobre menos 2. Divisão de números negativo é positivo. 6 dividido por 2 dá 3, a primeira raiz. X duas linhas vai ser menos 8 menos 2 sobre menos 2. Menos 8 menos 2 dá menos 10, dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá mais, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a função se anula quando x é igual a 3 e x igual a 5. Trata-se de uma parábola côncava para baixo, já que o termo quadrático é negativo. Então, a função é negativa para x menor do que 3, positiva para x entre 3 e 5 e negativa para x maior do que 5. Como queremos que menos x ao quadrado mais 8x menos 15 seja menor do que zero, a solução vai ser a parte negativa. Então, o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor do que 3 ou x maior do que 5. Agora, não estão incluídas as raízes 3 e 5, porque não temos a igualdade na expressão da inequação. Letra D, x mais 2 vezes x menos 3 maior do que zero. Primeiro, vamos fazer a multiplicação das expressões entre parênteses. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Agrupando os termos semelhantes aí, vai ficar x ao quadrado. Menos 3x mais 2x dá menos x, menos 6. Então, a expressão é x ao quadrado menos x menos 6 maior do que zero. As raízes são x ao quadrado menos x menos 6 vai ser igual a zero. O delta é b ao quadrado, que é menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o 1, que é o a, vezes menos 6, que é o c. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. Menos 4 vezes 1 dá 4, vezes 6 dá 24. Como eu tenho menos vezes menos aí, dá mais. Então, fica mais 24. O delta é 1 mais 24, que é igual a 25. O x vai ser menos b, que é menos menos 1, mais ou menos raiz de delta, que é 25, sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos menos 1 dá 1, mais ou menos, a raiz quadrada de 25 é 5, e 2 vezes 1 dá 2. Então, as duas raízes são, x' vai ser 1 mais 5 sobre 2. 1 mais 5, 6, 6 sobre 2 dá 3, primeira raiz. A segunda raiz é 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 dá menos 4 sobre 2. Então, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. A função se anula quando x é igual a menos 2 e x é igual a 3. Como o termo quadrático é positivo, parábola côncava para cima, então a função é positiva para x menor que menos 2, negativa para x entre menos 2 e 3, e positiva novamente para x maior do que 3. Queremos que apenas a parte maior do que zero seja a solução. Então, a solução do problema é o conjunto verdade, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2, ou x maior do que 3. Observe que poderíamos ter determinadas raízes facilmente
examinando a expressão original. Para que x mais 2 vezes x menos 3 seja igual a zero, basta que um dos dois termos seja nulo. Para que x mais 2 seja igual a zero, basta que o x seja igual a menos 2, que é uma das raízes que a gente achou. Para que x menos 3 seja igual a zero, o x tem que ser igual a 3. Se você colocar o 3 aí, dá zero. 3 menos 3. Então, é possível determinar as raízes quando a inequação está nessa forma, sem usar a fórmula de Bhaskara. Letra E. X mais 4 vezes x menos 4 menor ou igual a zero. Como vimos no exercício anterior, para calcularmos a raiz dessa expressão, ou seja, quando x mais 4 vezes x menos 4 é igual a zero, basta determinar qual é o valor de x que anule um dos fatores que fazem parte da expressão. X mais 4 vai ser igual a zero quando x for igual a menos 4. E x menos 4 vai ser igual a zero quando x é igual a 4. Então, para esses dois valores, a função se anula, logo as raízes são x igual a 4 e x igual a menos 4. Se efetuarmos a multiplicação desses dois fatores, aparecerá um termo x ao quadrado positivo na expressão. Então, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 4 dá menos 4x. 4 vezes x dá 4x. E 4 vezes menos 4 dá menos 16. Podemos cancelar o menos 4 com 4x com mais 4x. Então, a expressão se torna x ao quadrado menos 16. Então, o termo quadrático é positivo. A parábola é côncava para cima. Então, a função é positiva para x menor que menos 4 e x maior do que 4. E negativa quando x está entre esses dois valores. Como queremos os valores para os quais x mais 4 vezes x menos 4 é menor ou igual a zero, queremos a parte negativa, o intervalo negativo. Então, o conjunto verdade é x pertence aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x, menor ou igual a 4. Observe que o x igual a menos 4 e x igual a 4 fazem parte da solução. Temos aí um igual no termo aí da expressão da inequação. Letra F. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 maior ou igual a zero. Vamos calcular as raízes. 2x ao quadrado menos 3x mais 1 vai ser igual a zero. O delta é b ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 2, que é o A. O A agora vale 2, vezes 1, que é o C. Menos 3 elevado ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 2 vezes 1 dá menos 8. Então, o delta é 9 menos 8, que é igual a 1. O x vai ser menos 3, que é o menos b, mais ou menos raiz de 1, que é o delta, sobre 2 vezes 2, que é o a. Menos 3 dá 3, mais ou menos, a raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2 vezes 2, que é 4. Então, o x' vai ser 3 mais 1 sobre 4. 3 mais 1 dá 4, 4 sobre 4 dá 1, primeira raiz. X duas linhas vai ser 3 menos 1 sobre 4. 3 menos 1 dá 2. 2 sobre 4, se a gente dividir os 2 por 2, dá meio. Então, a função se anula quando x é igual a meio e x igual a 1. O termo quadrático é positivo. Então, parábola côncava para cima. Então, ela é positiva para x menor que meio, negativa para x entre meio e 1 e positiva para x maior do que 1. Como queremos os valores maiores ou iguais a zero, então o conjunto verdade será x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a meio, ou x maior ou igual a 1. Na próxima aula continuaremos a correção dos exercícios.